os nossos queridos analistas já estão chegando aqui conosco. Hoje nós temos também a presença ilustríssima da Basília Rodrigues no nosso Visão. Temos Igor Gadelha, Cássio Zeyman se junta a nós também. Eu vou começar então com o nosso habitué, Igor Gadelha, porque, Igor, infelizmente a gente tem que falar, é uma notícia muito importante, né, que os números de mortes em março foram altíssimos, correspondendo aí a 1 em cada 5 desde o começo da pandemia. O que aconteceu com a gestão da pandemia para chegarmos a essa mortalidade, hein? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os meus colegas, a Roberta também, que está hoje é a Basília. O Cássio está sempre aqui com a gente também. Então, é isso. Olha, Carla, faltou uma coordenação nacional da política de combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. No início da pandemia, a gente teve o presidente Jair Bolsonaro, né, com frases e declarações negacionistas em relação à gravidade da pandemia. Somente no início deste ano é que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou reconhecer mais a gravidade da pandemia do novo coronavírus, quando a gente já se via alvo ali de uma nova cepa aqui no Brasil. E é isso que até hoje ali os presidentes da Câmara, do Senado, os prefeitos e os governadores cobram do governo federal uma coordenação nacional para as políticas de combate à pandemia da Covid-19. Faltou também, viu, Carla, eu acho que esse é o principal erro apontado ali pelos especialistas e também pelo mundo político, uma percepção de que a vacinação era importante, uma percepção prévia. Nós atrasamos na contratação dessas vacinas, aquela carta da Pfizer enviada ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo ali ainda em setembro, se colocando à disposição, que não foi respondida pelo presidente, mostra muito sobre isso. Esse que foi um furo dado pelo meu colega Caio Junqueira e revela muito de como o governo tratou a pandemia no início ali, né, e principalmente no início não, que já era setembro, né, já tinha ali alguns meses. E tivemos também, viu, Carla, para não deixar de falar, nós tivemos também problemas com governadores e prefeitos ali no início da pandemia, né, onde várias operações da Polícia Federal revelaram ali que houve sobrepreços, houve atos de corrupção por parte de alguns gestores públicos nos estados e nos municípios naquele início da pandemia, na compra dos equipamentos, principalmente os respiradores. Sim, Igor. Agora vamos colocar a Basília Rodrigues também, nossa analista de política, nessa roda de conversa, porque, Basília, dá para a gente falar em como é que o governo está se preparando para o mês de abril em termos de planejamentos? A gente vai ter novas políticas de fato, de enfrentamento da pandemia na prática? A gente acompanhou a troca de ministro, mas o que vem mesmo de prático por aí? Pois é, Roberta, muito boa tarde a você, a todo mundo que está aí no Visão. Muito obrigada por estar aqui com vocês, né? Não é muito o meu habitué de horário, mas olha só, falar do que passou, a gente até está com um discurso um tanto calejado, porque o governo, ainda que não admita, sabe dos erros que promoveu ao longo deste um ano de pandemia, para a gente já ter ultrapassado a marca de 300 mil mortos. Olhando para frente, e é a principal missão desse ministro agora, Marcelo Queiroga, é tentar contornar, consertar o que ainda é possível. Do ponto de vista de coordenação dessas políticas, a criação do comitê já foi um bom exemplo de que o governo quer, então, emendar o que ainda dá para juntar de caquinhos neste discurso, né, nessa interlocução junto aos poderes e em reuniões separadas com governadores, com prefeitos, ainda que esses mandatários locais, na prática, não façam parte diretamente do comitê. Conversando com interlocutores ali do Ministério da Saúde, eles estão muito entusiasmados com a possibilidade de importar vacinas da Covaxin, a indiana, que ainda não teve a liberação de uso aqui no Brasil, mas já fechou contrato com o governo, cerca de 20 milhões de doses. Bom, ontem a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou então essa compra, ainda que o imunizante não possa ainda ser utilizado. De acordo com fontes aí do governo, não vai ser dinheiro perdido. O governo só vai pagar a vacina quando realmente puder usá-la aqui no Brasil. Só para trazer para vocês um outro elemento que poderá
ser um divisor de águas, de fato, na postura do presidente Jair Bolsonaro quanto ao enfrentamento dessa crise, é que hoje o governo de Brasília anunciou o início da vacinação de pessoas com mais de 66 anos. Até semana passada, até ontem, na verdade, eram apenas aqueles que tinham mais de 67. A partir de 66 anos, isso no sábado, essas pessoas poderão se vacinar. E quem é que tem 66 anos? O presidente da República.